Vamos fazer a orelhinha agora e nós vamos fazer duas peças iguais da orelhinha, tá? Então, eu já iniciei aqui minha orelhinha fazendo meu anel mágico de 6 pontos baixos. Na minha segunda volta da orelhinha, a minha sequência vai ser ponto sobre ponto. Então, nessa volta aqui, a gente vai trabalhar só um ponto para cada um dos 6 pontos que temos aqui no nosso trabalho. 2. 3. 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, a gente vai desvirar o trabalho assim, porque como ele é uma peça bem pequenininha, a tendência é que ele vá fechando. Então, vamos virar ele do ladinho certo, assim, pra gente não trabalhar com a peça do avesso, tá? Então, eu vou desdobrar ela assim. E agora, eu vou pra minha terceira volta, e na terceira volta, nós vamos trabalhar 2 pontos e um aumento. 2 vezes. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2 pontos e um aumento. E vou repetir essa mesma sequência aqui de 2 pontos e um aumento. E vou terminar aqui a volta de número 3 com 8 pontos. Então, eu fiz 2 vezes a sequência de 2 pontos e um aumento e tive 8 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 4, nós vamos trabalhar 3 pontos. 1, 2 e 3 pontos. Vamos fazer novamente o aumento. E vamos repetir aqui a mesma sequência de 3 pontos e um aumento mais uma vez. E encerrar aqui a quarta volta com 10 pontos. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E vamos seguir aqui fazendo 4 pontos e o aumento mais uma vez, fechando 2 sequências de 4 pontos e um aumento e encerrando a volta de número 5 com 12 pontos. Agora, na volta de número 6, a minha sequência será 1 ponto e um aumento por toda a minha volta. Então, eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho, eu vou seguir trabalhando um ponto e um aumento até o final, e no final aqui da sexta volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 7, minha sequência será 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou seguir aqui trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. No final da volta de número 7, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Agora, com 24 pontos, que é o que eu tenho aqui no meu trabalho, eu vou trabalhar agora da volta de número 8, que é a próxima volta que segue aqui até a volta de número 10, de 24 pontos. Ou então, no total, aqui nós vamos subir 3 voltinhas de 24 pontos, tá? Então, vamos só trabalhando aqui ponto sobre ponto por 3 voltas. Chegando aqui ao final das minhas 3 voltas, então, de 24 pontos, agora eu vou para a volta de número 11, onde eu vou trabalhar 6 pontos baixos. Fazer aqui o primeiro ponto, opa. Marcar aqui meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e vou fazer a minha diminuição. Vou seguir aqui trabalhando 6 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. No final aqui dessa volta número 11, eu terei 21 pontos no meu trabalho. Na volta de número 12, minha sequência é 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou repetir aqui 5 pontos e uma diminuição por mais 2 vezes, ou seja, até o final. E no final dessa volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 13, a minha sequência será 4 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir aqui a sequência dos 4 pontos e uma diminuição até o final, encerrando essa volta aqui com 15 pontos no meu trabalho. Finalizada, então, aqui a minha última volta, trabalhando 4 pontos e uma diminuição, agora eu tenho 15 pontos no meu trabalho. E agora eu vou fazer o seguinte, que eu vou dobrar minha peça no meio assim, porque eu vou fechar a minha peça aqui costurando ela. Então, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou vir aqui no próximo ponto,
Vou pegar o ponto aqui e o ponto aqui de trás também e vou fechar fazendo ponto baixo. Eu vou costurar aqui com 7 pontos baixos, assim. Pego aqui, pego lá do outro lado, 2, 3, 4, 5, 6 e o último aqui, 7 pontos baixos. Dou mais um nozinho, vou cortar meu fio aqui, deixando um pedacinho de fio pra gente costurar. Não precisa muito, uns 15 centímetros de fio é suficiente. Agora, a gente vai dobrar a nossa orelhinha assim, ó, formando um oquinho, que é assim que a gente vai costurar ela depois, tá? Então, a gente vai fazer as duas orelhinhas iguais e reservar. Agora, a gente vai trabalhar o focinho dela. Para trabalhar no focinho dela, eu vou começar com o rosa mais escuro. Lembrando para todos que não pegaram, estão chegando agora, o código com todas as cores que eu estou utilizando para fazer essa porquinha e a primeira versão da porquinha aqui com o fio balloon estão aqui na descrição desse vídeo. Nessa aqui da aula eu estou fazendo com os fios da amigurumi, os códigos estão todos na descrição, tá? Então, eu vou iniciar aqui trabalhando uma laçada inicial e subindo aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8. Feito as 8 correntinhas, eu vou vir a contar da agulha na primeira, na segunda e vou entrar e vou voltar aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, aqui na minha última correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos juntos no mesmo ponto para virar. 1, 2 e 3. Vou voltar pelo outro lado agora, trabalhando 5 pontos baixos. Então, vem aqui e faço. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Aqui no meu último pontinho que eu tenho aqui, ó, eu vou colocar um aumento para encerrar. Então, nesse último aqui, eu coloco 2 pontos baixos juntos. E encerro aqui a minha primeira volta com 16 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, já no primeiro pontinho que eu tenho aqui, ó, trabalhando um aumento. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 pontos juntos no mesmo ponto. 1 e 2. Vou marcar aqui o meu primeiro ponto, pra gente não se perder. E agora, eu vou trabalhar na sequência aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui nos 3 pontos da virada, eu vou colocar um aumento para cada ponto. Então, eu vou fazer aqui 3 aumentos. Um aumento no próximo. Mais um aumento, fechando 2, e o último aumento aqui, 3 aumentos. 5 pontos na sequência, 1, 2, 3, 4, 5, e nos 2 pontos que me sobraram aqui, eu faço 2 aumentos. 1, e no próximo, 2 aumentos. Tirar o meu marcador, e eu encerro essa segunda volta aqui com 22 pontos no meu trabalho. Agora, a gente vai para a volta de número 3. Na volta de número 3, a gente vai trabalhar um ponto sozinho. Vamos marcar o nosso primeiro ponto. E um aumento. Então, eu fiz um ponto e um aumento. 5 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Um ponto e um aumento por 3 vezes agora. Então, eu faço um ponto e um aumento, uma vez, um ponto e um aumento, 2 vezes, um ponto e um aumento, 3 vezes. Novamente, eu repito 5 pontos na sequência, 1,
2, 3, 4, 5 pontos. E vou fazer agora um ponto e um aumento 2 vezes. E um aumento. Um ponto e um aumento. E agora, eu vou cortar este fio. Primeiro, eu vou cortar esse fio aqui inicial, que eu trouxe junto aqui, pra deixar ele já com... Já dei acabamento nele, então esse aqui eu já vou cortar. Agora, eu vou cortar aqui o meu fio. Aqui, este fio rosa mais escuro é o fio que a gente vai costurar, tá? Então, nesse fio aqui, eu vou deixar um pedacinho de fio pra costura, tá? Assim, ó. Pedaço razoável de fio pra costura. Vou voltar aqui esse último ponto, que a gente vai fazer o nosso acabamento aqui, deste pontinho. Vou introduzir ele na minha agulha de tapeceiro, assim. E agora, a gente vai dar o acabamento da seguinte forma. Vamos girar a nossa peça, assim, pro outro lado. Vamos pular o primeiro ponto de base e vamos vir no segundo ponto passando esse fio aqui por baixo, lá pra trás, assim. Vou puxar, ajustar a tensão do meu ponto. Agora, eu vou vir aqui no último ponto, pegando só na laçadinha de trás do meu último ponto. E também pegando na laçadinha de baixo aqui, pra firmar esse fio. E na laçadinha aqui, ó. Vou deixar esse meu fio aqui, passando por umas laçadas aqui bem firme. Assim. Agora, eu vou puxar e vou ajustar a tensão desse falso pontinho aqui, ó. Pra ele ficar igual aos outros, ó. Então, venho com a minha agulha e ajusto a tensão dele assim. Aqui, a gente gerou um falso ponto baixo, tá? Este fio aqui, como eu falei, a gente vai deixar, porque é com ele que a gente vai costurar o focinho da nossa porquinha depois, tá? Agora, a gente vai fazer o último acabamento aqui do focinho da nossa porquinha com o fio rosa claro. Então, deixa eu pegar a ponta do meu fio aqui. O fio virou uma tramóia. Deu uma bagunçadinha aqui no meu fio. O fio vai chegando no fim, vai começando a bagunçar. Agora, a gente vai trabalhar sobre os 28 pontos que a gente tem aqui, que a gente tem 28 pontos no meu trabalho. Eu não preciso vir aqui em cima onde eu fiz o meu arremate, eu posso vir em outro lugar aqui pra gente não pegar em cima do arremate. Então, eu vou vir uns pontos pra trás aqui, pegando só na alça da frente do meu ponto aqui, ó. Só na alcinha da frente, eu vou puxar o meu fio aqui e vou fechar essa laçadinha, assim. Aqui mesmo eu vou colocar um ponto baixo, que esse aqui vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. E vou seguir aqui trabalhando, sempre pegando só na laçadinha da frente do meu ponto, um ponto para cada ponto que eu tenho aqui. Eu tenho 28 pontos e eu vou fazer os 28 pontos sempre em fló, que é pegando só a laçadinha da frente do nosso trabalho, assim. Tá? Vou seguir trabalhando assim, um ponto para cada ponto, em fló, até o final, tá? Então, vou seguir aqui com a minha volta e já retorno. Então, eu tô chegando aqui no final da minha volta em fló, ó, fiz o meu último pontinho, já tô chegando aqui no primeiro ponto. Eu vou cortar este fio eu não preciso deixar fio pra costura, só pra acabamento, tá? Então, eu cortei aqui pra dar o acabamentinho dele. E agora, eu vou vir aqui, voltar novamente esse último ponto, porque a gente vai fazer o mesmo acabamento que a gente fez ali embaixo, a gente vai dar o acabamento aqui em cima desse fio, tá? Então, eu vou girar, vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, e vou passar esse fio aqui pra trás. Assim. Agora, eu vou vir aqui no último ponto e vou passar ele aqui também, e também vou passar ele umas laçadinhas aqui, ó, na laçadinha de baixo pra firmar. Vou ajustar aqui, para os meus pontos ficarem direitinho, olha, ficam bem bonitinhos. Agora, eu vou trancar ele aqui no meio dos meus pontos baixos, ó. Vou só trancar ele aqui, porque esse acabamento aqui vai aparecer, então tem que ser um acabamento bonito, tá? Tá? Feito. Vou ajustar bem aqui, antes de cortar o fio, ver se tá tudo certinho. Se o acabamento tá bem bonito, ó, acabamento perfeito. Esses dois aqui, então, eu posso cortar. Posso cortar. Deixo só o fio rosa comprido, rosa escuro, que é com esse fio aqui que a gente vai dar a costura. E olha que bonito que ficam os acabamentos. Perfeitos, tá? Então, vamos reservar aqui o focinho. E agora, vamos começar a fazer os bracinhos. Para fazer tanto os bracinhos quanto as perninhas, eu inicio com o fio rosa escuro, tá? O fio mais escurinho.
Agora aqui eu já iniciei fazendo minha primeira volta com um anel mágico de 6 pontos e a minha segunda volta aqui vai ser toda em aumentos, tá? Então, eu vou vir aqui para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui, eu vou colocar um aumento. E no final aqui da minha segunda volta, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na minha terceira volta, a minha sequência será um ponto e um aumento. Vou seguir aqui trabalhando um ponto e um aumento até o final. No final da minha terceira volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Na volta de número 4, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 3 pontos baixos. 2, 3. Vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto, pra gente se guiar. Feitos meus 3 pontos, agora eu vou fazer um aumento. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Novamente, o aumento. 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, um aumento. Agora, 4 pontos novamente. 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E eu encerro aqui, então, a volta de número 4 com 22 pontos no meu trabalho. Agora, a volta 5, 6 e 7, ou seja, 3 voltas a gente vai fazer de 22 pontos, tá? Então, vamos só trabalhar ponto sobre ponto pelas próximas 3 voltas. Depois que eu finalizei, então, as minhas 3 voltas de 22 pontos, na volta de número 8, eu já iniciei minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos. Na sequência aqui, agora eu vou fazer 4 diminuições seguidas. Então, eu vou vir aqui, ó, alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente, meu Deus, alcinha da frente do primeiro, alcinha da frente do segundo e faço a minha diminuição. 1, 2, 3 e 4 diminuições seguidas. E agora eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto até o final. No total, faremos 7 pontos aqui para encerrar nossa volta. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, quando eu for fechar o último ponto aqui, eu já vou fazer a minha troca de cor. Então, aqui, ó, para fechar o último ponto, eu já vou puxar aqui o rosa claro, que eu vou fazer minha troca de cor agora. Vou cortar aqui o meu rosa escuro. Então, eu fechei meu último ponto aqui já com a cor nova. E agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para fazer o acabamento aqui da troca de cor. Eu vou vir aqui no primeiro pontinho, só pela alcinha de trás do meu ponto. Vou puxar aqui um ponto baixíssimo e vou puxar bem esse fio aqui da cor nova que a gente vai trabalhar, vai esconder ele, tá? Agora, eu venho aqui pela frente e faço o ponto completo, ó. Então, eu fiz aqui meu primeiro ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos e vou repetir aqui as 4 diminuições. Então, vou vir aqui fazer. 1, 2, 3 e 4 diminuições. E vou encerrar aqui a minha volta trabalhando 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E eu encerro essa volta aqui com 14 pontos. Desculpa, esqueci de dizer que na volta anterior a gente encerrou a volta com 18 pontos e essa volta aqui com 14 pontos. Agora, a gente vai pegar esse fio aqui que a gente iniciou, fazendo baixíssimo, vai puxar bem ele, vai ajustar esse outro também e vai dar um nozinho nos dois aqui, ó. Bem apertadinho. Vou cortar os excessos. E vou esconder eles lá pra dentro do meu trabalho, que depois, quando eu botar a fibra, ele já fica escondidinho lá, tá?
Agora, eu vou trabalhar agora na volta de número 10, novamente 5 pontos baixos. Então, vem aqui no primeiro ponto, 1, 2, vamos marcar aqui o primeiro ponto. Três, 4, 5 pontos baixos. Na sequência, eu vou fazer a diminuição. Vou fazer agora 2 diminuições. Então, vem aqui, ó, alcinha da frente, alcinha da frente, uma, e na sequência, mais uma aqui, fechando 2. 2 diminuições. E agora, eu vou encerrar aqui minha volta trabalhando novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, e o último aqui, 5 pontos baixos. E agora, eu fiquei aqui com 12 pontos no meu trabalho. E agora, eu vou trabalhar só sobre os 12 pontos, tá? Então, agora, eu vou trabalhar aqui da volta de número 11, que é a próxima volta que segue, né? Até a volta 17. Então, no total, aqui, nós faremos 7 voltas de 12 pontos. Então, vamos só trabalhar ponto sobre ponto por 7 voltinhas de 12 pontos. Então, depois que eu finalizei aqui as minhas 7 voltas de ponto sobre ponto, nessa altura que eu tô aqui, ó, eu vou colocar o enchimento no meu trabalho, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha fibra e vou colocar. Porém, eu vou encher só o meu pezinho, tá? A perninha, a extensão aqui do bracinho, a gente não coloca enchimento, tá? Eu vou só acomodar bem o enchimento aqui na minha perninha, no meu pezinho, desculpe, assim, com a ajuda da pinça. Como é uma peça pequena, não é difícil de encher. Vou colocar o enchimento. E aqui na base da perninha, eu não vou colocar enchimento, tá? É pra ela ficar bem macia mesmo, tá? Então, eu vou botar mais um pouquinho aqui só no início. E já não preciso mais encher. Assim. Assim. Aqui em cima, ó, as últimas carreiras, daqui pra cima, não tem nada de enchimento, tá? É isso aí mesmo que a gente vai fazer. Como a perninha, ela é costurada de ladinho, assim, ó, então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dobrar a minha peça assim, e vou fazer aqui, vou recorrer aqui mais um pontinho pra mim chegar bem no meio do meu trabalho, tá? Esse pontinho aqui, na verdade, são 2 pontinhos, não são um, não. Aqui, vou dobrar, ela tem que ficar nessa posição, então, eu vou ter que fazer aqui mais 2 pontos, ó. Então, eu vou caminhar aqui mais 2 pontinhos, 1 e 2. E daí, eu chego bem no meio da minha peça aqui, ó. Tá? Agora, eu vou dobrar, virar a minha peça assim, vou dobrar ela e vou costurar ela aqui com 6 pontos baixos, tá? Porque eu tenho 12, então, eu vou fechar em 6 pontos. Vou pegar aqui, o ponto lá da frente, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontos. Vou dar um nozinho e vou cortar este fio aqui, deixando um pedacinho de fio também para costura de mais ou menos uns 15 centímetros é suficiente. Volto aqui o último, aperto bem e tá pronta aqui a nossa perninha. Vou esconder o meu fiozinho lá pra dentro de marcação e vamos fazer, desculpa aqui na perninha, é bracinho. Tu vai falar perninha, mas é bracinho. Na verdade, não é nem bracinho nem perninha, né? É perna dianteira, né? Porque é uma porquinha, mas vamos falar por bracinho pra gente entender. Vamos fazer 2 bracinhos iguais e reservar. Pra fazer as perninhas, assim como nos bracinhos, nós vamos fazer 2 peças iguais e começar com o fio rosa escuro, tá? Agora, a gente vai iniciar aqui fazendo o nosso tradicional anel mágico de 6 pontos, que eu já adiantei. Na segunda volta, vamos fazer toda em aumentos, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui um aumento para cada ponto que nós temos aqui e encerrar aqui a nossa segunda volta com 12 pontos, tá? Então, vamos trabalhando aumentos até o final. Na terceira volta, a sequência é um ponto e um aumento até o final. E encerramos a terceira volta aqui trabalhando um ponto e um aumento com 18 pontos. Na quarta volta, a sequência vai ser 1, 2 pontos e um aumento. E vamos seguir aqui trabalhando 2 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, eu terei 24 pontos no meu trabalho.
Agora, com 24 pontos, as próximas 4 voltas aqui serão de ponto sobre ponto. Então, nós vamos da volta de número 5, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 8, trabalhando ponto sobre ponto. 4 voltas de 24 pontos. Finalizadas 4 voltas de 24 pontos, agora na volta de número 9, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na sequência, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, nós vamos vir aqui e vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6 diminuições. E vamos encerrar nossa volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu puxar aqui o meu último ponto, o sexto ponto, eu já vou fazer também a troca de cor pro fio rosa claro. Então, eu vou puxar aqui o meu fiozinho rosinha, mais claro. Deixa eu encontrar a ponta dele aqui. E vou encerrar já o meu último ponto aqui na cor nova, fazendo aquela mesma troca de cor que a gente fez antes, ó. Este aqui, rosa escuro, eu posso cortar. E agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da carreira de base, fazendo a troca de cor mais discreta. Puxo um baixíssimo só pela alcinha de trás ali, né? Puxo bem essa cor. Venho pela parte da frente e faço o ponto completo. Esses dois aqui, eu dou um nozinho e faço igual eu fiz da outra vez. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos agora. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Na sequência, agora eu vou fazer 4 diminuições. Então, vou vir aqui e fazer. 1, 2, 3 e 4 diminuições. Feitas minhas 4 diminuições, agora eu faço 5 pontos para encerrar minha volta. Deixa eu pegar bem meu fio aqui, quando o trabalho tá pequenininho, é mais complicadinho de fazer, né? 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Vamos fazer aqui a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Dar um nozinho nos nossos fios. Vou puxar bem o rosinha claro, que é a cor que eu comecei, ajustar o outro também, e dar um nozinho nos dois e esconder lá pra dentro. E agora, a gente ficou aqui com 14 pontos no nosso trabalho, tá? Então, agora com 14 pontos, eu vou trabalhar sobre os 14 pontos. Agora, então, eu vou trabalhar aqui da volta de número 11, que é a próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19. No total, aqui serão 9 voltas de 14 pontos, tá? Então, vamos só trabalhar aqui ponto sobre ponto, pelas nossas 9 voltinhas. Agora, da mesma forma que depois que eu fiz as 9 voltas, que eu enchi o meu bracinho, eu vou encher a minha perninha também, tá? Colocando enchimento lá na base do meu pezinho e no final da minha perninha, que eu não preciso encher, tá? Então, vamos colocar enchimento só lá na base do pezinho.
Vamos completar bem com o enchimento do nosso pezinho, deixar nosso pezinho bem cheinho. Ajustar bem ele. Um pouquinho na subida da perninha, mas na extensão da perna não precisa. Não é pra ficar uma peça dura, é pra ficar uma peça bem macia mesmo. Não esquecendo que a gente tá trabalhando com uma peça pra bebê. Tá? Então, aqui, ó. Feita aqui, na base aqui da minha perninha, novamente, eu não tenho enchimento, tá? Só mais um pouquinho, bem aqui no início. Pronto. Daqui da metade pra cima não tem enchimento, tá? E novamente aqui a gente vai trabalhar 2 pontos pra deixar ela nessa mesma direção assim, tá? Então, vamos finalizar aqui com 2 pontos. 1 e 2 pra chegar bem no meio. Tô bem no meio, agora eu vou fechar aqui costurando com 8 pontos baixos. Então, vem aqui, um aqui e lá do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, desculpe, não são 8, são 7, porque são 14 pontos que nós tínhamos, perdão. E 7 pontos, costurando com 7 pontos, tá? Me perdoe. Um nozinho, cortamos aqui, deixando um fiozinho razoável para costura. Vamos reservar e, obviamente, também fazer 2 perninhas iguais. Olha aqui a nossa troca de cor aqui atrás, ela é bem discreta, ó. Ó, trabalhando daquele jeito que eu ensinei ali na troca de cor, ela fica quase que imperceptível, tá? Então, 2 perninhas também, vamos reservar. E agora, vamos para a última etapa da montagem da nossa porquinha, que é o rabinho dela. Que eu vou trabalhar no rosa clarinho aqui. Para trabalhar o rabinho dela, eu vou dar a minha laçada inicial aqui, assim. Opa. É bem simples. E vou subir 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntinhas. Agora, a contada da agulha, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, na segunda, eu vou voltar trabalhando aumentos em pontos baixos. Então, aqui, ó, um aumento. Para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento. No total, aqui, serão 12 aumentos em pontos baixos até chegar lá embaixo, tá? Então, eu só vou seguir esse cordão de correntinhas aqui, todo em aumentos. Cheguei aqui no final, ó, fiz todo o meu cordão de correntinha em aumentos, foram 12 aumentos no total. Agora, aqui eu vou cortar e é neste fio aqui que eu deixo um pedacinho pra gente dar uns pontinhos depois. Uma costura bem fácil. Então, aqui eu voltei o último ponto. E agora, essa laçada aqui inicial, o fiozinho da laçada e o último ponto aqui, o fio que eu deixei pra costura, eu vou dar um nozinho nos dois aqui, ó. Dá um nozinho bem apertadinho. Mas não vou cortar nenhum dos 2 fios, tá? Um eu vou usar depois pra fixar. Esse daqui, o menorzinho, eu deixo pra fixar o rabinho na minha porquinha. Esse aqui eu costuro e depois eu dou acabamento nos 2. Então, tá aqui o rabinho, ó. O rabinho tá assim, é só nós torcer ele assim, ó. Pra depois costurar na nossa porquinha, tá? Quem quiser um rabinho maior, é só fazer mais cordões de correntinha. Mais correntinhas no nosso cordãozinho, tá? Então, tá pronto. Agora, então, com todas as nossas peças finalizadas, a nossa próxima aula, então, vai ser da costura, da montagem da nossa porquinha e da naninha, que é bem fácil de fazer. Então, até a nossa próxima aula.